Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar vendo mais um exemplo aqui de fração, né? A gente vai estar vendo aqui justamente 1/4 mais 3/8, né? 1/4 mais 3/8 que dá justamente 5/8, né? Então você vê aqui que a regra é diferente, né? A lógica é diferente do que a gente tinha visto no último vídeo, que era justamente soma de frações com a mesma base, né? Ou seja, o mesmo denominador. Nesse caso aqui, a gente não pode somar ele direto, né? Por que a gente não pode somar ele direto? Porque as proporções elas são diferentes. Aqui a gente tem 1/4 e tem 3/8, ou seja, quem vai dar a base da proporção é justamente o denominador, né? Que é esse número aqui de baixo, né? Ele vai dar essa base da proporção. Para a gente verificar melhor essa relação da proporção, aqui a gente tem justamente o seguinte: 1/4, né? Ou seja, está aqui marcado uma parte de um total de 4. E aqui a gente tem 3/8, né? Marcado 3 partes no total de 8, né? Ou seja, a proporção, né, dos dois elementos aqui, eles são diferentes, ou seja, a gente não tem como somar esses elementos com essa proporção diferente, né? O que a gente poderia fazer é, quando possível, deixar as proporções iguais. Nesse caso aqui é possível, porque a relação dos denominadores, né, elas são relativamente iguais. Como assim? 1/4 e 3/8, né? Se a gente pegar 1/4, né, e fizer justamente uma multiplicação por 2, ou seja, 1/4 multiplicado por 2 daria justamente 2/8. Ou seja, 2/8 está na mesma base de proporção de 3/8, né? Então veja que aí a gente tem bases iguais, então é a mesma lógica que a gente viu anteriormente. Repete a base, soma os expoentes, né? Então a gente teria 3 mais 2 que daria 5 e a base repete que é 8, né? Então nesse caso aí, tranquilo, né? Dá para a gente fazer isso, né? Ou seja, a gente faz essa relação da proporção. Veja que aqui a gente tem 1/4 e a gente multiplicou por 2 e deu justamente 2/8. Então, para a gente entender essa relação da proporção, se a gente pegar aqui esse 2/8 e dividir em 4 partes, você vai ver justamente que vai ficar proporcionalmente ali para 1/4, né? Então, tem aqui a primeira parte, a segunda, a terceira e a quarta parte. Então, veja que dessa forma a gente volta a ter justamente o que? 1/4, né? Então, ele está proporcional, né? E nesse caso aqui está com a mesma relação do que 3/8. Então a gente pode somar tranquilamente, né? Então somando os dois, como a gente viu no último vídeo, vai ficar igual a 5/8. Se a gente não quiser fazer dessa forma, né, a forma tradicional é justamente a seguinte, né? A gente tem 1/4 mais 3/8, bases diferentes, o que é que a gente faz? Tira ali o MMC, né, das bases, né, justamente o denominador. Coloca aqui o 4 e o 8, né? Dá para dividir por 2, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. Dá para dividir novamente aqui por 2, né? Simplificar aqui por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Né? E aqui para fechar, 2 dividido por 2 vai dar 1. Né? Chegou aqui todos os valores a 1. É só a gente multiplicar os valores aqui de referência. Né? Então a gente vai ter 2 multiplicado por 2 dá 4. 4 multiplicado por 2 dá 8. Né? Então essa aí é a nova base para o cálculo, né? Então a gente vai ter justamente o que? 8 divide por 4, 8 dividido por 4 dá 2, 2 multiplicado por 1 dá 2. Né? 8 dividido por 8 dá 1, 1 multiplicado por 3 dá 3. E agora é só somar os dois valores, 2 mais 3 dá 5, e aí fica com a base 8, 5/8. Tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!